Irmãos, nós estamos separando aí algumas semanas no nosso RCE para a gente se aprofundar um pouco em história da igreja, né? Provavelmente a gente não vai pegar um texto bíblico e discorrer sobre ele, mas logicamente todos os princípios da palavra de Deus serão passados aqui, porque o nosso conhecimento precisa vir também daquilo que as pessoas já viveram, daquilo que as pessoas já passaram, né? A Bíblia diz que a gente deve buscar conselho. E nem sempre você consegue buscar conselho com algumas pessoas porque elas já morreram, né? Se tentar buscar conselho, a gente vai ter problema, né? Diretamente com elas. Mas o que elas escreveram, o que escreveram sobre elas, a história, o conhecimento que é acumulado é precioso para nós, que vai nos apontar caminhos, vai nos ajudar a entender certas coisas, o porquê de certas coisas e ao mesmo tempo evitar certos erros. Então, eu quero colocar numa certa ordem aqui com vocês. Eu acabei fazendo a semana passada alguma coisa um pouco mais para perto de nós, mas hoje eu quero falar com vocês sobre os movimentos, né, chamados de pré-reforma, porque eles são os primeiros ventos de avivamento para uma transformação, para uma mudança. Lembrando sempre que eu falo para vocês que um avivamento não é uma igreja que o povo ora, canta bonito, as pessoas vêm no culto aqui, recebem o Espírito Santo, voltam para casa e a vida continua. Não, um avivamento é uma transformação real das pessoas e, consequentemente, uma transformação do ambiente, uma transformação dos lugares onde as pessoas estão. É muito conhecido por santificação, arrependimento em massa, conversões em massa. Isso é um avivamento. E já dissemos para você também que todo avivamento ele começa com uma pequena faísca, com uma pequena chama, que começa a partir de uma, duas, algumas dezenas de pessoas, e aí ele vai inflamando e vai chegando lá. No nosso devocional, quem está acompanhando, eu falei assim, nós não podemos produzir avivamento. Quem produz avivamento é o Espírito Santo, mas nós podemos preparar o ambiente. A gente não tem como determinar um avivamento, isso não cabe a nós. Mas a gente sabe que, pela experiência, pelo que a Bíblia diz, pela história, o conhecimento, o avivamento sempre vem quando um grupo de pessoas, a partir de uma, e vai movimentando, se dispõe a adorar, a servir a Deus, a se entregar totalmente a Deus. E aí, isso atrai a presença de Deus. Deus encontra nessas pessoas uma oportunidade para derramar do seu Espírito, para fazer uma transformação. Na verdade, até esse desejo em nosso coração de orar, de buscar, ele já vem de Deus, é o que Deus quer. E Deus move o nosso coração porque Ele quer fazer algo. Mas Deus não faz nada nessa terra sem que os seus filhos peçam. Porque a terra, a Bíblia diz que Deus deu aos filhos dos homens. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Não pode quebrar lei no mundo espiritual. Então, os demônios agem porque alguma lei de Deus foi quebrada e eles aproveitam essa oportunidade. Assim também, quando alguém honra a Deus, quando alguém adora a Deus, quando alguém busca a presença de Deus, também atrai a presença de Deus sobre a pessoa, sobre locais, sobre ambientes, sobre nações. Então, o mundo espiritual trabalha dessa maneira. Assim como o pecado nos afasta de Deus e abre portas para que os demônios possam trazer as maldições e se estabelecer em algum ambiente, assim também quando nós adoramos, servimos, honramos, nos santificamos, nós também atraímos a presença de Deus para o ambiente e a glória de Deus se manifesta e Deus pode fazer grandes obras. Então, o mundo espiritual trabalha assim. Então, a gente não sabe como é que Deus vai trabalhar, o que Ele vai fazer, o que Ele quer fazer exatamente, como Ele vai fazer através de nós. O que nós queremos é dizer, Senhor, nós estamos aqui. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, nós estamos à disposição. Mas para isso tem que haver transformação, mudança, arrependimento, confissão, santificação.
são coisas que já ouvimos algumas vezes, algumas coisas nós estamos aprendendo nos devocionais, a gente está começando a ensinar. Essa semana eu vou ensinar alguns princípios para vocês sobre isso, vamos falar sobre santificação, né, sobre desejar a presença de Deus, sobre que Deus tem o interesse de estar em nosso meio, de nos abençoar. Então, um pouquinho cada dia no devocional vai formar um conceito sobre avivamento. Mas lembre-se, todo avivamento, ele primeiro é pessoal. Primeiro é nas pessoas. E depois ele vai ser para a instituição, para um bairro, para uma cidade, para uma igreja, enfim, para o mundo, mas ele começa com pessoas. Pequenas chamas que vão sendo multiplicadas. Acende uma chama, acende outra, e ali vai virar um grande incêndio, que é um avivamento. Hoje eu quero trazer para vocês pequenas tentativas de mudança durante a história para trazer a igreja aos seus princípios e assim Deus poder agir através da igreja na sociedade. Então a gente chama isso de pré-reforma, que aconteceu antes da reforma protestante, que data em 1517. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero oficialmente começou uma reforma, e foi a reforma que desenvolveu todo o processo de transformação da igreja. Mas antes disso, muitas pessoas se dedicaram, se empenharam, deram as suas vidas por uma mudança. Então a gente tem que entender um pouquinho disso também, antes de entrar propriamente dito nos movimentos e nos avivamentos que nós temos pela história, e que no domingo passado eu pontuei rapidamente aqui na pregação para vocês, tá bom? Vamos lá então. Movimentos de reforma da Igreja Católica antes de 1500, tá? Antes de 1500. Antes do famoso movimento da Reforma Protestante do século XVI, houve diversas tentativas de reformar a Igreja Católica, de dentro para fora, motivadas por abusos morais, corrupção clerical, vendas de cargos e distorções doutrinárias. Esses esforços, muitas vezes isolados, foram liderados por indivíduos e movimentos que buscavam restaurar a pureza e a simplicidade da fé cristã primitiva. Então, irmãos, nós vamos ver aqui essas histórias e o que gerou essa tentativa de essas pessoas. A gente vai citar aqui para vocês os movimentos mais claramente, mas o que levou essas pessoas a desejarem uma mudança e uma transformação foi que os olhos delas foram abertos para verdades de Deus que a própria igreja escondia delas. Para você entender bem isso, a gente tem que voltar e entender o que acontecia naquela época. Hoje, para nós, às vezes nos parece fácil, nós temos acesso à informação, né? Cada um pode ter quantas Bíblias quiser. Você fala, eu tenho uma Bíblia na linguagem de hoje, eu tenho uma Bíblia NVI, eu tenho a Bíblia de estudo da mulher, eu tenho a Bíblia não sei de quê, de Jerusalém, né? Você pega um celular e você tem lá 15 versões diferentes de Bíblia dentro de um aplicativo, igual a gente tem o YouVersion, são acho que 15 versões diferentes da Bíblia. Então, para nós, nos parece muito fácil, mas eu quero chamar você a voltar no tempo comigo e pensar que as pessoas naquela época, elas tinham algumas dificuldades. Qual era a primeira dificuldade? A Igreja Católica era detentora de um poder muito grande, e o poder dela estava ligado não só à religião, mas também à política. Desde o ano 313, quando Constantino, imperador romano, né, uniu a igreja com o Estado, começou a dar o primeiro movimento de unir a igreja com o Estado, então a igreja passou a ter influência política entre os reis, entre os governantes, entre os príncipes, entre os governos, e aí havia um jogo de interesse aí,
e aí a coisa foi descambando, a igreja foi se perdendo, misturada nessa bagunça toda. E aí essa é a época chamada Era das Trevas, né? Na Idade Média, muito sofrimento, muita opressão, muita pobreza. A igreja era extremamente rica e as pessoas extremamente pobres. E se vendia a ideia de que pobreza era virtude. Até hoje ainda se vende essa ideia que ser pobre é ser de Deus. Não, irmão, não desce, a pessoa não é de Deus porque é pobre, porque é rico. Não, mas vendia essa ideia de pobreza como virtude. E o que acontecia, irmãos? A grande parte da população era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. E havia um outro agravante. As missas, as reuniões, os eventos da igreja, todos eram feitos em latim, mesmo para aqueles que não eram italianos, não eram romanos. Quer dizer, tudo bem os que eram romanos, tudo bem falar latim, porque a princípio era a língua deles, né? Mas agora um espanhol, um inglês, um francês, né? Um português, enfim, pessoas de países diferentes ouviam as reuniões sem entender nada. Até pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, 50 anos, você tinha muitas igrejas que rezavam missa em latim. A minha mãe mesmo conta de histórias de missas rezadas em latim, que ela participava quando era adolescente, ela cantava no coral na igreja católica e ouvia muitas missas em latim. E até hoje a gente ouve umas palavras em latim ainda, que vai lá no meio, né, assim, né? Pelos séculos, seculórios, a pessoa fala, amém, ninguém sabe nem o que está acontecendo, né? E aí vai, rezas, muitas coisas. Irmãos, e aí eles falavam o que eles queriam. Porque o povo, primeiro, não tinha acesso à palavra, era em outro idioma, as Bíblias todas eram em latim. Quem detinha as bases da Bíblia em textos originais era a Igreja Católica. Elas tinham isso fechado e escondido. Talvez não vai falar tudo, mas vai pontuar algumas coisas dessa situação, um filme chamado O Nome da Rosa, um filme antigo, acho que com Sean Connery, um filme aí da década de 80, né? Que fala um pouco sobre isso, sobre o monastério e as traduções. Então, eles tinham acesso às versões originais, mas ninguém tinha acesso às versões originais. O povo não tinha. E mesmo se tivesse, o povo não sabia latim, o povo não sabia o grego do Novo Testamento, não sabia o hebraico do Antigo Testamento. E aí como é que faz? A Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento escrita em grego, né, as pessoas tinham acesso. Quando eu falo as pessoas, assim, a Igreja Católica tinha acesso. Mas ninguém falava grego, muito menos latim. Mal falavam a sua língua e não sabiam nem ler nem escrever. Não havia Bíblias na língua do povo. Vocês entenderam qual era a dificuldade? Então eles tinham poder político, poder financeiro, eles tinham o poder da informação. A informação sempre foi algo importante, viu, irmãos? Informação é algo extremamente valioso. Conhecimento tem um valor muito grande. Então, tudo isso dominava o povo. Mas as pessoas sofriam com aquilo e não concordavam. Então começou a haver o quê? Pequenos movimentos a partir de quem? De pessoas que estavam dentro da igreja e que tinham acesso, alguns eram mestres, professores, sacerdotes, que tinham acesso aos textos e sabiam o que estava escrito lá. Então eles começavam a olhar e falar, peraí, a gente está ensinando uma coisa que aqui não diz. E aí começou a haver pequenos movimentos na Europa para tentar libertar, para quebrar, para confrontar as mentiras, porque a única igreja que existia naquela época era a católica romana, e por um outro lado, correndo por fora, que não tinha muito acesso ali, era a católica ortodoxa, que ela foi por outro caminho e ela esteve ligada ao Império Bizantino, depois a Constantinopla, e ela foi por outro caminho, chegou até os gregos, e depois, por ultimamente, ela estava no Oriente da Europa, na Rússia, alguns lugares. Vocês talvez vejam alguns sacerdotes
da igreja ortodoxa, que são geralmente homens com uma barba muito grande, uma roupa um pouco diferente, são sacerdotes ortodoxos, que têm algumas diferenças da igreja católica romana, mas não é muito diferente não, tá? Não é tão diferente assim. Então era o que existia no mundo na época, não tinha opção. Tudo que tentava se levantar, eles sufocavam, eles prendiam, eles matavam, eles desmotivavam, usavam força, enfim, era muito complicado, mas mesmo assim teve muita gente que deu alguns passos e abriu caminho para que houvesse uma reforma protestante. Para isso, houve alguns mártires, pessoas que morreram pela causa do evangelho. E eles não viram o resultado. Eles morreram para ter mudança, mas eles não viram o resultado. Mas Deus viu o esforço deles e aquilo se tornou uma semente para outros movimentos até chegar na Reforma Protestante e os outros movimentos que a gente vai estudar mais à frente. Tá bom? Vamos lá então? Os pais da Reforma Medieval. Desde o final da Idade Média, surgiram vozes que clamavam por renovação espiritual e ética no clero e entre os fiéis. Então vamos citar um aqui, tem mais, mas eu não coloquei muito por causa da questão de tempo, né? Pedro Valdo viveu entre 1140 e 1217. Comerciante de Lyon, na França, que renunciou aos bens e passou a pregar uma vida de pobreza radical e fidelidade às escrituras. Seus seguidores, os valdenses, traduziam e pregavam a Bíblia em línguas vernáculas, algo proibido para leigos. Enfrentaram perseguição severa e foram condenados como hereges pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215. Então, Pedro Valdo era um comerciante muito rico, ele abriu mão dos seus bens, em contrapartida, por quê? Porque ele entendia que o padrão de vida dele... Lembra que eu tentar voltar aqui? Quando a gente falou sobre dons, lembra que a gente falou de pessoas da pobreza voluntária? Não é que a pessoa não tem, a pessoa abre mão por uma causa e para viver no meio das pessoas. As pessoas eram extremamente pobres e ele era extremamente rico. Então o que acontece? Como é que um homem desse a viver no meio dessas pessoas? Vai falar, para ele é fácil, que ele é rico. Então ele abriu mão de tudo para viver na pobreza, para estar no meio das pessoas, para poder ajudar as pessoas, para trazer esclarecimento, vou usar um termo aqui, para se misturar. Para se misturar. E aquilo também era uma resposta ao clero, que vivia uma vida de grande riqueza, enquanto o povo passava muita necessidade. Então, o que acontece, irmãos? Ele estava buscando aqui o quê? Fidelidade às Escrituras. Então, todo movimento pré-reforma, você vai ver isso em comum. Quando falamos de avivamentos, nós falamos de descer o Espírito, de transformar ambientes, tudo. Mas, irmãos, não há avivamento se não houver retorno à palavra. A palavra é a base. É a partir da descoberta das verdades da palavra que é possível que se haja um avivamento. Como é que alguém vai se arrepender de algo que ele não sabe que é errado? Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando as pessoas não têm acesso à palavra, ele não tem o conceito de Deus sobre o certo e errado, sobre o que agrada a Deus, sobre o que desagrada a Deus, sobre o que abre porta para demônios, sobre o que fecha a porta para demônios, sobre o que atrai a presença de Deus, sobre o que entristece o espírito, porque ele não conhece a palavra. Então a palavra é extremamente importante. Então a pré-reforma, que preparou o caminho até a reforma, para vir os avivamentos que trouxeram fogo, unção e transformação, passaram primeiro por um retorno à palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra, ela é a base de tudo. Uma igreja, ela precisa ter oração, ela precisa ter louvor, ela tem que ter fé, tem que ter as obras do reino, mas não pode faltar a palavra. Nós temos visto alguns movimentos, né, em alguns lugares,
que as pessoas estão passando muito tempo cantando e a palavra não tem tempo para a palavra. Né? Há algum problema cantar, pastor? Não, precisamos adorar? Podemos e devemos. Mas a palavra, ela é a parte central de uma reunião. Porque a palavra, ela traz essa realidade espiritual. Tudo é por causa da palavra. A palavra é a verdade de Deus. Então, irmãos, a igreja precisa ter palavra sólida, palavra bíblica, palavra que vai trazer conhecimento e, consequentemente, vai trazer libertação. Então, nós não podemos abrir mão da palavra, da Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Então, você vai vendo aqui que a ênfase pesada dele, dos movimentos, sempre vai ser, no caso da pré-reforma, é trazer a Bíblia de volta, colocar a Bíblia acessível. Então, o que eles fazem? Eles começam a traduzir partes da Bíblia, que era muito difícil naquela época. Naquela época não existiam livros impressos ainda. No final, em 1400, não sei, me lembro, 90, 80, alguma coisa, não me lembro a data ao certo, é que na Alemanha Gutenberg inventou a imprensa, que é os livros como nós temos hoje, impressos, né? Antes era escrito à mão, então era muito caro isso. Caríssimo você ter alguma coisa escrita, ter um livro, um pergaminho, era caríssimo. O povo não tinha nem para comida, né? Agora, esse grupo de pessoas fazem o quê? Começam a traduzir, um trabalho difícil, um trabalho árduo, traduzir textos da Bíblia e começam a colocar na mão das pessoas textos bíblicos, que era uma coisa muito rara. E quando as pessoas começam a ler as Escrituras, eles começam a descobrir que foram enganados a vida inteira. Isso causa uma revolta. Então esse era o movimento que os valdenses estavam fazendo na França. Mas, como nós já vimos aqui, né, eles enfrentaram uma perseguição severa de quem? Da igreja, e foram condenados como hereges pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215. Então, irmãos, geralmente nessa época, quando as pessoas eram condenadas e declarados que eles eram hereges, o que acontecia com eles? Eles eram mortos. Tomavam seus bens, assumiam tudo e eles morriam. Então, muita gente deu seu sangue pela verdade. Quando eu falo deu seu sangue, é o sangue literalmente. Morreram para a verdade. Morreram para compartilhar a verdade com outras pessoas. E hoje em dia, às vezes, irmãos, para você contar o seu testemunho é complicado. Meu Deus do céu. Alguém precisando, alguém sofrendo. É tão simples, hoje a gente tem liberdade de falar em qualquer lugar, né? Por enquanto ainda temos. E aí a gente pode dar um testemunho para abençoar alguém. Nós temos acesso à Bíblia Sagrada, temos reuniões de ensinamento, temos acesso a estudos. E muita gente tem uma Bíblia em casa e nunca abre, e nunca lê, e nunca aprende nada, e não sabe nada, né? A geração de hoje, não estou dizendo todo mundo, mas a geração de hoje consome Bíblia através dos outros. Irmãos, a gente sempre aprende com as pessoas, mas nada substitui a sua leitura bíblica. Todo crente precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque é o seu manual de vida. É o seu manual de vida. Então todo crente tem que ler a Bíblia. Ponto. Você pode aprender com outras pessoas? Pode. Mas quando você tem uma base, é muito mais difícil você ser enganado, mesmo quando alguém cita as Escrituras, porque tem gente citando as Escrituras para enganar as pessoas. Então, pinça pontos da Bíblia e faz afirmações que não têm fundamento bíblico. É texto sem contexto. Então, nós precisamos ter a nossa vida. Naquela época, as pessoas não tinham acesso a nada. Agora, tinha gente aqui que deu a sua própria vida, abriu a mão da sua vida, arriscou-se e até morreu para que pessoas tivessem acesso a pequenas porções da Bíblia Sagrada. Eram levados nas praças públicas. Sim, queimado na fogueira em praça pública. Daqui a pouco a gente vai citar um outro aqui também, que é o John Huss, que passou por isso. Quem quiser procurar, tem vídeos, tem filmes sobre John Huss, você vai achar também sobre a história de John Huss,
também a gente já vai citar ele aqui. Então, irmãos, hoje tem gente que nem carrega a Bíblia, tem vergonha de ter Bíblia, tem falado, vergonha de falar que é cristão. E aí a pessoa fica querendo ser exigente. Eu não gosto disso, não concordo com aquilo, não gosto daquilo outro. Naquela época, o povo que não gostava vivia uma vida oprimida, mas mesmo assim lutavam pela causa do reino. Vamos lá, avançando. 2 aqui, vamos lá. Reformadores intelectuais e acadêmicos, tá? E por quê, irmãos? Porque eram pessoas que já estavam numa posição mais elevada, que tinham acesso à informação. E, como eu disse a vocês, conhecimento e informação é poder. Quando um grupo detém a informação, ele detém poder. Fala-se muito sobre 3 poderes em um país, por exemplo, né? Que é o poder executivo, legislativo e o judiciário. Mas existe um 4º poder que é a imprensa, a mídia. Antigamente falava imprensa, a mídia. Quem detém a informação detém poder. E hoje, mais do que nunca, isso é uma realidade. Então, quando há conhecimento, se pode ter uma transformação. Se não tem conhecimento, você não consegue lutar com algo ou sobre algo que você não sabe que existe ou como se faz. Então é importante ter conhecimento das coisas, aprender, estudar, ler história. Quando eu falo ler história, a gente está falando um pouquinho aqui de uma forma resumida de história. Mas se você pegar alguns livros, você vai ler isso aqui com detalhes, mais datas, mais nomes, mais movimentos. Aqui está bem simplificado, tá? Eu vou trazer para vocês durante algumas semanas algumas histórias em particular, né, de alguns movimentos, alguns avivamentos que vão trazer luz sobre o que nós estamos fazendo. Porque o conhecimento é essencial. Quem trabalha com libertação sabe. Demônio só sai quando a pessoa combate a causa pelo qual ele está ali. A gente trabalhou durante muito tempo com libertação em muitas campanhas, até hoje fazemos algumas, mas fazíamos mais antigamente. A gente lidava com muitas pessoas que você ficava durante um tempão expulsando demônio, toda reunião que ela vinha tinha demônio. Você expôs demônio, tinha demônio. Você expôs demônio, tinha demônio. E aí tinha pessoas que vinham uma vez na reunião. Uma vez. Expulsava o demônio não voltava mais. Qual a diferença? Aí a fé, a pessoa orou mais. Fé é importante, oração é importante. Mas, irmão, se você não combate a causa pelo qual o demônio está, ele volta. Porque ele, como eu falei, o mundo espiritual é um mundo de legalidade. Se tem demônio por causa de um pecado, o demônio, a pessoa pede uma oração, a gente ora, às vezes até manifesta, às vezes não manifesta. Mas o demônio, pelo comando, ele sai naquela hora. Mas ele tem autoridade para voltar. Ele tem autoridade para voltar. Então o demônio fica indo e voltando e tem demônio que nem sai. E aí quem passa vergonha é a gente. Que fala, o pastor não tem poder, esse pastor não orou, não jejuou, não é assim não? Ué, irmãos, Jesus falou para expulsar demônio em nome de Jesus. Se o demônio não sai porque se eu orei em nome de Jesus, mandei ele embora, ele tem que ir embora. Agora, se ele tem legalidade, alguns demônios confrontam a gente. Então, nós temos muitas histórias de pessoas com práticas pecaminosas, com pactos, né? Fizeram pactos, têm objetos, situações na sua vida que fazem com que o demônio permaneça ali. Então, quando eu tenho conhecimento, a causa pela qual o demônio está ali, e eu decido mudar aquilo, quer dizer, porque só o conhecimento não adianta. Tem que conhecer para combater. Então, se eu sei que aquele pacto, sei lá, que a minha família fez ou que eu fiz é a porta aberta para o demônio, não adianta eu querer que o pastor fique expulsando o demônio o tempo todo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rejeitar aquele pacto. Eu tenho que declarar aquele pacto quebrado, rejeito o pacto, né? Abraço Jesus e pronto, e vou para frente. Tem um objeto lá que é consagrado lá na minha casa. Se eu sei que aquilo lá tem demônio, eu vou deixar lá em casa?
Agora, se eu não sei que tem demônio, e aí como é que faz? Porque eu não tenho o conhecimento. Por isso que conhecimento é importante. Tem que ter poder? Claro, mas se não tiver conhecimento, não adianta também. Algumas coisas, Deus revela, mas não são todas as coisas que Deus revela. Tem coisas ocultas, tem coisas do mundo espiritual, pontuais, que o Espírito Santo revela pra gente. Mostra, fala, a gente percebe. Às vezes até o demônio, ele mesmo entrega. Não é assim, não? Ele mesmo conta onde ele está. E a gente já sabe por causa disso também. Né? Mas, irmãos, a gente precisa aprender, a gente precisa ouvir, a gente precisa crescer nessa área. Tá? Então, para entender o que deu errado, a gente tem que saber a história. Para entender o que deu certo, tem que entender a história. Para poder crescer e avançar, para evitar cometer os mesmos erros. Então, agora vamos ver sobre os reformadores intelectuais e acadêmicos. Alguns buscavam reforma doutrinária e institucional. Qual a diferença? A doutrinária, alguns buscavam que a doutrina, a palavra, a maneira de lidar com a igreja, os ensinamentos, fossem mudados. Alguns também buscavam o quê? Uma mudança da instituição. A maneira como a igreja lidava com as situações, a organização, os princípios da igreja. Então, alguns queriam mudanças tanto na doutrina, nos ensinamentos, como também queriam mudanças na instituição, na organização da igreja católica. Vamos lá, então, vamos citar aqui para vocês dois mais conhecidos. Lembrando que aqui ainda é a pré-reforma. A reforma oficialmente começa a partir de Martinho Lutero. Mas são pessoas que fizeram movimentos que ajudaram, que inspiraram outros até chegar na reforma. Tá bom? Porque, irmãos, nem tudo acontece que a gente faz aqui, a gente vai ver o resultado diretamente. Quando Paulo fala, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento, quer dizer, alguém faz uma parte, alguém faz outra. Jesus falou assim, olha, outros plantaram e vocês vão colher em cima do que eles plantaram. Então, Deus sempre faz alguns movimentos. Nós, hoje, colhemos em cima do que os nossos pioneiros fizeram primeiro. Nós estamos aqui por causa deles. Então, eles facilitaram muito a nossa vida. Eles arrancaram muito toco, eles tiveram que capinar muito terreno, derrubar a floresta, começar todo um processo de tirar pedra. Para eles foi muito mais difícil. Então, hoje o terreno já está limpo. A gente tem que trabalhar com sabedoria para ter uma produção maior do que eles. Por que maior do que eles? Porque a gente é melhor que eles? Não. É porque para limpar terreno dá muito mais trabalho. Então, no mínimo se espera de nós que a gente produza mais do que os que vieram antes de nós. Porque eles tiveram mais dificuldade que a gente. Tá? Então a gente trabalha para isso também. Então, é importante nós entendermos que as reformas, as mudanças sempre acontecem a partir de uma direção de Deus, de uma unção de Deus, de uma graça de Deus, mas tem que botar a mão na massa. Tem que ter coragem, ousadia, tem que se dedicar. E você tem que aproveitar aquilo que os outros já fizeram antes de você. Você não pode ser bobo. Se alguém já abriu um caminho para você, você não precisa abrir outro caminho, você vai pelo caminho que ela abriu. Esses caras abriram um caminho para a reforma. Eles são importantes. Eles não viram a reforma, mas abriram um caminho para a reforma. Tá? Vamos lá, então. John Wycliffe, de 1320 a 1384, teólogo e professor em Oxford, defendeu que a autoridade suprema estava nas Escrituras e não no Papa. O cara foi corajoso. Naquela época, hoje em dia, se você falar que o Papa erra, tem gente que quer dar na sua cara. Imagina naquela época. Né? Traduziu a Bíblia para o inglês e criticou a venda de indulgências e a riqueza da igreja. Após sua morte, seus seguidores, os Lollardos, continuaram pregando, sofrendo perseguição. John Wycliffe é uma pessoa muito conhecida nessa época de pré-reforma na Inglaterra.
Aí você vê que ele era o quê? Teólogo e professor em Oxford, que era uma universidade da igreja. Lembra que eu falei para vocês que todo conhecimento vem da igreja? Sempre vem, né? Então, ele era teólogo e professor lá. Isso significava o quê? Que ele tinha não só acesso aos materiais, como também tinha conhecimento para aproveitar o material. Então ele sabia o que ele estava lendo lá. Então ele tinha acesso, porque tinha gente que tinha conhecimento, mas não tinha acesso. Não era de dentro. Então você percebe que as reformas vêm de dentro. Essas batalhas vêm de dentro por quê? Porque é gente lá dentro que tem um coração sincero que Deus desperta. Agora, tinha muita gente lá que tinha o mesmo conhecimento e o mesmo acesso, por exemplo, que John Wycliffe? Claro. Mas optaram em fazer o quê? Não vou mexer com isso. Ah, não vou me arriscar. Não vou arriscar a minha vida. Não vou arrumar confusão com esse povo. Eles são mais poderosos. Eu posso morrer. E ficar calado. E ficaram calados. Mas esse homem, movido pelo Espírito Santo, ele fez o quê? Ele pegou aquele conhecimento e o acesso que ele tinha e fez o quê? Traduziu parte da Bíblia, somente o Novo Testamento, para o inglês. Por que para o inglês? Porque eles estavam na Inglaterra. Aí, estando em inglês, pastor, uma boa parte das pessoas não eram analfabetos? Sim, mas tinha várias pessoas que sabiam ler a língua materna. Então, você já aumenta o conhecimento. Outra coisa, quando ele traduziu para o inglês, ele tirou de dentro do espaço de acesso restrito, dentro dos monastérios, onde eram guardados os livros, os pergaminhos, os textos mais sagrados, o povo não tinha acesso. Ele tirou dali e levou para a rua, quer dizer, levou para o povo. Então, alguém que sabia ler, nem que fosse um pouco, agora tinha uma porção. E ele podia ler para outras pessoas. Então a palavra começou a expandir. E eles se reuniam e defendiam mudanças de dentro, na estrutura, mudanças na doutrina, na maneira. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre pregou o quê? Que a salvação está na igreja. É para isso que você tem lá um sacrário. Tudo tem que ser feito diante de um sacrário. Né? Você está lá e aí levanta aquele negócio, parece um sol, não é isso? Já viram? Sim, um negócio assim. Tem que estar diante daquilo, porque aquilo ali é dito que aquilo ali é a presença do Espírito Santo, a vida está ali. Então, tudo que você recebe, a sua salvação, está conectado àquilo. E eles disseram, não, a salvação não está na igreja. A salvação não está nessa religião. A salvação está em Jesus. Então começou a haver uma revolução. A Igreja Católica, logicamente, não queria. Por quê? Porque isso faria com que as pessoas saíssem da igreja. Havia uma opressão, havia acordos políticos poderosos, havia também a exploração da fé das pessoas. Eles vendiam as indulgências. O que eram as indulgências? Né? Em outras linguagens falavam também das bulas papais. O que é isso, irmãos? Um pouco antes dessa época, começou a se construir o Vaticano. O Vaticano, tá? A Igreja Católica, ela floresceu em Roma, sim, verdade, tá? Mas não havia a estrutura do Vaticano. E aí, era um gasto gigantesco para você fazer toda aquela estrutura toda, então eles apertaram os lugares para dinheiro. Apertaram muito. E aí, quando o dinheiro também não estava rodando, porque quando você traz ignorância, você oprime as pessoas, você tira oportunidades, o que acontece? Você também diminui a renda. Não há renda girando. Então chega uma hora que você não tem mais o que tirar, porque a pessoa não tem nada. Vai tirar o que da pessoa? Quando você gera riqueza, tudo bem, mas quando você só gera pobreza, chega uma hora que você não tem de onde tirar mais, você entendeu? É meio maluco isso. Então, logicamente, tinham pessoas com riquezas e uma grande parte da população muito pobre. E o que eles começaram a fazer? Começaram a vender o perdão do Papa.
que o Papa, se o Papa perdoasse a pessoa, ela ia direto para o céu. Então tem dois tipos de perdão. Tinha um perdão para o vivo e tinha um perdão para o morto. Ah, o meu avô foi um cara assim, muito ruim, não sei o que, fez, aconteceu, matou. Aí eles iam lá, faziam uma solicitação, e aí o Vaticano enviava alguém lá, um representante, e ele trazia lá um papel que estava escrito lá em latim e tal, de perdoar pecado, está perdoado, não sei o que, blá blá blá. O Papa assinava e ele vendia aquilo muito caro. Que era um perdão, podia ser para vivo ou podia ser para morto também. A pessoa morreu e... Entendeu? Era assim que funcionava. Aí, claro que os ricos tinham perdão e iam para o céu. E os pobres iam fazer o quê? A gente ri, mas, irmão, deve ter sido terrível isso aí. Misericórdia. Então, isso era muito comum, irmãos. Então, isso perdurou por séculos. E aí havia todo um combate em cima disso, dizendo que aquilo não era bíblico, que não tinha fundamento na Bíblia. E por isso eles se revoltavam, irmãos. É por isso que a igreja perseguiu, né? John Wycliffe perseguiu os seus discípulos, né? Aqueles que pregavam, que ensinavam. Alguns foram presos, foram mortos, foram julgados. Por quê? Porque eles não podiam colocar revolta no coração do povo. Né? Não podiam questionar a Santa Igreja Católica. Né? Oi. É importante explicar que Constantino ele trouxe a unificação da religião, né? Uhum. Era uma religião só. Então os cristãos estavam junto com os católicos agora, servindo a Igreja Católica. Ou as regras, né? O católico, a palavra católica quer dizer do mundo inteiro, quer dizer universal. A palavra católico traduzida é universal. Né? Então, a igreja cristã era uma igreja só, não existia mais que uma igreja, não existiam várias igrejas, nem denominações. Era uma igreja só. Ela era muito perseguida pelo Império Romano, já começou a perseguir na época de Paulo e dos outros discípulos, de João, de Pedro, mataram alguns apóstolos, enfim. E a igreja foi crescendo, crescendo, até o ponto, por volta do ano 300, havia mais cristãos do que não cristãos no Império Romano. E Constantino, influenciado pela sua mãe, que tinha tido uma experiência com Deus, ele resolveu fazer um acordo e se unir à igreja. Então, existiam outras religiões romanas. O que ele fez? Ele tirou essas religiões e colocou o cristianismo como religião oficial. E ele pegou todos os templos locais que eram dedicados a esses outros deuses e colocou os cristãos dentro. Os cristãos não tinham templo, eles eram perseguidos. Até essa época, não havia igrejas. E aí ele usou os templos pagãos para abrigar os cristãos e agora a religião do Estado era a igreja cristã. E o que acontece? Começou a vir para a igreja cristã muita gente que não era vocacionado, muita gente que não tinha chamado, por quê? Porque aquilo era a religião do Estado, era interessante ficar ali. E a igreja foi se perdendo a sua vocação. Ele incentivou financeiramente os bispos, os pastores, a receber salários altos para a época, para tomar conta da igreja, e ao mesmo tempo as pessoas agora não precisavam mais se reunir nas casas, não precisavam mais evangelizar, porque agora eles tinham um lugar, eles tinham pessoas preparadas para ensinar para eles. Então, matou a evangelização, o testemunho, a oração em conjunto que as pessoas tinham e começou a virar uma liturgia como nós conhecemos hoje. E não foi do dia para a noite, porque ainda havia uma geração que servia a Deus. Mas a próxima geração não era vocacionada como os primeiros que tinham risco de vida, que amavam o Senhor. Agora eram pessoas interessadas em posições que agradavam o governo dentro da igreja. E aí você tinha pessoas exercendo lideranças na igreja que não tinham vocação, nem convertido era. E tinham acesso ao conhecimento. E aí a igreja foi se perdendo com o passar dos séculos. Veio idolatria,
começou com Maria e foi passando para outros santos, começou a mudar a salvação pela fé, para a salvação pela igreja. Enfim, isso não aconteceu de um dia para o outro, irmãos. Foram séculos se perdendo. Quando chega aqui, ele está no auge da bagunça. O mundo está na miséria, a Europa estava sendo assolada pela peste negra, matou uma porcentagem gigante da Europa, muitas maldições, doenças. Irmãos, foi uma época terrível. Estude um pouquinho da história, você vai ver, foi uma época muito difícil. E aí começa a levantar esses movimentos aqui, Deus começa a levantar para trazer a igreja de volta para a sua essência. Só que eram poucas pessoas para uma estrutura que estava no Império Ocidental todinha, dominada e influenciada pela Igreja Católica. Tá? Então essa era a realidade. Vamos lá avançando então. Temos um outro aqui, John Huss, 1372 a 1415. Sacerdote e reitor da Universidade de Praga, inspirado por Wycliffe, pregava contra a corrupção e o luxo do clero e defendia a comunhão sob as duas espécies, pão e vinho, para leigos. Convocado ao concílio de Constança, com a promessa de salvo-conduto, foi preso e queimado vivo como herege, tornando-se mártir. Então nós temos agora a história de John Huss, né? Quase 100 anos depois do movimento aí de Wycliffe na Inglaterra, agora aparece John Huss. Aqui você vê sacerdote e reitor da universidade. Mais uma vez, alguém de dentro. Por que alguém de dentro? Acesso e informação. Acesso e conhecimento. Por quê? Acesso ao quê? Aos textos verdadeiros, aos textos sagrados, e conhecimento suficiente para interpretar o texto. E não adianta também, olha que lindo isso aqui, está aqui em chinês, e eu faço o quê? Tive acesso, mas não tenho conhecimento. Então eles tinham acesso ao material e tinham conhecimento para poder extrair ali as verdades. Então aí Deus levanta mais uma pessoa para fazer mais um movimento, né? E ele estava dizendo aqui, defendeu a autoridade suprema. John Wycliffe defendeu a autoridade suprema da Bíblia e não a do Papa. Agora, foi inspirado por Wycliffe, John Huss. Ele pregava contra a corrupção e o luxo do clero. Então, quando fala da corrupção, por quê? Porque eles viviam uma vida devassa, uma vida errada. Havia uma corrupção, tudo era com dinheiro, se comprava com dinheiro, tomava a terra das pessoas, enfim, era uma corrupção, uma coisa terrível, podre. Né? Por isso que eu falei para vocês, indiquei um filme, tá? Não é filme para criança, tá bom? Tem umas cenas ali meio... Tá? Só avisando, chamou O Nome da Rosa, tá? Que é com... Acabei de falar, Sean Connery, né? Que fala um pouco desse tempo aí, como era a estrutura interna de um monastério, da Igreja Católica e tal. Vocês vão entender quando vocês verem o livro, se vocês puderem assistir o filme, tá bom? Vamos lá então. Aqui diz, né, que ele pregava contra a corrupção e o luxo do clero. Por quê? Porque o povo passava necessidade e o clero vivia no luxo. E defendia a comunhão sobre as duas espécies, pão e vinho para leigos. Por quê? Porque, como vocês sabem, o povo fica com a hóstia e o padre fica com o... Oxi! E é vinho mesmo, viu, gente? Não é suco de uva igual a gente, não, é vinho. Antigamente não podia, hoje não falam nada, né? Antigamente você tinha que derreter aquilo, tem que desfazer, né? Senão podia sair sangue se mordesse a hóstia. Vamos lá, irmãos. Agora o que acontece? Quando ele faz esse movimento e começa a criar uma situação que fica ruim para a Igreja Católica, ele é convocado para um concílio, né?
Esse concílio, irmãos, reunia autoridades tal para debater o que ele ia falar, para ele apresentar, para ele se defender e explicar o que ele estava falando. E ofereceram para ele o quê? Um salvo-conduto, quer dizer, você pode vir que ninguém vai botar a mão em você, você vai chegar aqui, falar o que você quiser, vamos debater e depois você pode ir embora. Pegadinha do malandro. Nada, olha como é fiel, gente, ela não fala de jeito nenhum. Então, irmãos, aí ele foi o quê? Preso e queimado vivo como herege em praça pública, tornando-se mártir. Esse filme eu já assisti. Alguém já assistiu o filme do John Hus? Alguém já assistiu? Tem? Procura lá. É um filme um pouco antigo, mas tem também. Você pode assistir. Procura em algum lugar que você acha. Tá? YouTube, tem qualquer coisa, tem filme, tem até foto da Santa Ceia, entendeu? Tem tudo, né? Tudo. Tinha um japonês lá que tirou foto lá no dia. E aí tem foto até da Santa... No YouTube você acha qualquer coisa. Uma vez que explodiram uma bomba numa corrida nos Estados Unidos, o cara pegou a bomba, ele fez com panela de pressão. Ele pegou como é que fazia no YouTube para fazer um atentado. Então, internet tem tudo que você possa imaginar e infelizmente tem de tudo, né? É um local que pode ter coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Voltando aqui, irmãos. Vamos entender aqui então o item 3. Dificuldades enfrentadas. Lembrando que isso foi antes da reforma. Eles trabalharam, mas não conseguiram ter as reformas que eles queriam. Então são pré-reformadores, eles são a semente, são o sangue que semeou a reforma, né? Para germinar a reforma. Esses reformadores e movimentos enfrentaram, primeiro, oposição institucional. Papado e concílios viam reformas radicais como ameaça à autoridade. Então, primeiro, oposição institucional, quer dizer, havia uma oposição da instituição Igreja Católica Romana. Tá? Então, a igreja se opunha diretamente a eles como instituição. Tá? Perseguições. Muitos foram condenados como hereges, presos ou executados. Tá? Então eles eram queimados, eles eram mortos, morriam, ficavam largados lá dentro de um cárcere até morrer, perdiam seus bens, eram perseguidos, tinham que mudar de cidade, às vezes até mudar de país, né? Como aconteceu com o Martinho Lutero. Martinho Lutero foi perseguido, teve que se isolar, tentaram matá-lo, tentaram fazer falsos acordos com ele, foi bem difícil mesmo. Outra coisa aqui, resistência cultural. A maioria da população era analfabeta e dependia da mediação clerical para compreender a fé. Então, irmãos, eles queriam ajudar as pessoas, trazendo o conhecimento, a verdade, mas eles tinham dificuldades com muita gente, por quê? Porque as pessoas guardam uma tradição. Nós enfrentamos isso até hoje. Às vezes você começa a falar com alguém, a pessoa fala assim, mas eu sou católico. Não, a pessoa não fala assim? Eu sou católico. Não, minha família sempre foi católica. Né? Ele nem sabe muitas vezes, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas tem gente que nem sabe por que ele é aquilo. Mas ele se agarra naquilo. Então, era muito comum, né? A força da igreja era tão grande que as pessoas não tinham como combater, porque elas não tinham conhecimento, eram analfabetas. Mesmo que você tentasse mostrar para algumas pessoas um texto, ela não sabia comparar se era um, se era o outro. As missas eram em latim. Já não entendiam nada. Né? Então o que se falava era a lei. E o medo da perseguição, né? O medo de Deus castigá-los, que cria-se uma cultura de medo. Não é isso? Uma cultura de medo. Se você deixar, você vai morrer. Se você deixar, sua vida vai dar errado. Você está ofendendo a Deus. Então, cria-se uma cultura na mente das pessoas. Existe nos nossos dias hoje pessoas que carregam uma cultura na sua mente que não é nem da época que ele nasceu. É de antes dos seus antepassados. Por exemplo, tem gente que acha
Vou explicar isso bem para você. Que se você enriquecer, você está pecando. Tem medo, ele se auto-sabota. Ele começa a melhorar de vida, ele se auto-sabota. Ele não tem aspiração, desejo de crescer muito. Fala, não, tá bom, graças a Deus estou pagando minhas contas, estou bem. Porque ele acha que enriquecer é pecado. Tem muita gente que é assim, na igreja, viu? Nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser aquele louco por dinheiro, não é isso não. Mas todo mundo pode, tem que ter alguma aspiração, né? Um desejo de crescer e melhorar de vida. Não há nada de errado nisso. Mas tem gente que tem uma dificuldade de compreender isso. Quando ele começa a melhorar um pouco, ele já para. Fala, não, tá bom, é o suficiente. Ai, graças a Deus nunca tive nada, agora tem um pouquinho, tá bom demais. Né? É o se contentar, esse conter é estar dentro de algo que o contém. Você está limitado à sua mentalidade, à sua religiosidade, às suas crenças que te limitam, pensamentos estabelecidos por séculos. Então, tinha gente aqui que tinha um pensamento religioso que ele nem sabia por quê. Um monte de misticismo misturado, então ele tinha medo e tinha medo. Então alguém começava a falar com ele, começava a querer explicar, ele se afastava. Então, essas pessoas tiveram dificuldades em ajudar as pessoas a se libertarem, porque não tinha conhecimento. Porque eu falei para vocês, toda libertação passa de pelo menos um pouquinho de conhecimento. Tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento para poder passar por um processo de libertação. O mínimo tem que ser. O conhecimento mínimo para a transformação de uma pessoa começa quando ele crê em Jesus e crê que Jesus morreu na cruz por ele e que Jesus é que pode salvá-lo. É por isso que a gente fala aqui, né? Para alguém ser batizado, o quanto ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer o mínimo sobre a salvação para que ele possa ser batizado. É por isso que se fala que não se batiza criança, se batiza já a pessoa quando tem uma certa idade. Não precisa ser adulto, mas ele tem que ter um conhecimento. Quem é Jesus? É o Filho de Deus? Morreu na cruz no meu lugar, derramou seu sangue, ele é o Salvador, é o Filho de Deus que foi enviado para perdoar os meus pecados, eu sou pecador, preciso de perdão. Então esse conceito mínimo é o mínimo de conhecimento para você dar um passo. E a partir dali você vai quebrando camadas. A nossa libertação de conhecimento, de vida, ela está, vamos dizer assim, como camadas. É como se a gente fosse descascando uma cebola, camada por camada, até chegar no mais fundo. Quando a gente entra nos processos, por exemplo, do encontro, o reencontro, você está acelerando o processo. Você não espera acontecer naturalmente, você faz a coisa correr para a pessoa atingir mais rápido. Quando a gente entra num processo como esse, jejum, oração, leitura da palavra, santificação, você está abrindo portas do mundo espiritual de conhecimento, de revelação. Você está acelerando um processo que naturalmente talvez você levasse muitos anos ou talvez nunca tivesse. Então por isso que a gente faz esses movimentos na igreja para oportunidade para as pessoas se libertarem. E quando eu falo se libertar, nem tudo necessariamente uma possessão demoníaca. Mas são muitas coisas que nós vivemos ou fazemos que amarram a nossa vida e nos impedem de ser o que Deus planejou que nós fôssemos. Então a gente trabalha num processo assim. Então, conhecimento é a base da libertação. O mínimo possível. Agora, se as pessoas se fecham para o conhecimento, fica difícil. É por isso que a gente precisa, muitas vezes, estar no processo de jejum, oração, batalha no mundo espiritual, para que os demônios percam força. E aí você vai lá e lança a semente. Se você não lança a semente, a pessoa sozinha não vai adquirir o conhecimento. Alguém tem que testemunhar. Alguém que tem que falar de Jesus. Alguém tem que conversar com ele. É por isso que nós estamos trabalhando de ir de porta em porta a falar com as pessoas. Por quê, irmãos? Porque tem meios de comunicação? Tem. Tem canal na TV que fala de Jesus 24 horas por dia. Tem ou não tem? Tem, irmãos. De religião, de igreja, tem o tempo todo. Ah, mas não liberta porque não quer. Mas tem muitas coisas que atrapalham as pessoas. E agora, quando você vai debaixo de uma unção, debaixo de um comando do Senhor, porque é bíblico, ele falou, vocês vão e batam nas casas e conversem com as pessoas. Isso é bíblico. Então, você está numa autoridade que muitas vezes esses outros não têm, uma autoridade no mundo espiritual. Então, você fala com alguém, você conversa com alguém, você quebra barreiras no mundo espiritual e você lança uma semente de conhecimento. Alguns pegam, outros não.
Porque o conhecimento, ele passa por livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o poder de escolher. Tem gente que ele tem acesso ao conhecimento, mas escolhe não mudar. E tem gente que tem acesso ao conhecimento e fala, puxa, eu preciso mudar. Então a nossa parte é lançar a semente do conhecimento. Quando você evangeliza, quando você fala da palavra de Deus para alguém, quando você conta o seu testemunho, você lançou a semente. Agora, não cabe a nós julgar. A pessoa vai fazer suas escolhas e o processo de transformação é o Espírito Santo quem faz. Nós não transformamos pessoas. A gente pode até convencer pessoas a algumas coisas, mas transformação, conversão, é só Deus quem faz. Então faça o seu trabalho em paz, porque você fez o que era para fazer. Agora, o que você não pode fazer, Deus vai fazer, e tem coisa que nem Deus vai fazer, porque a pessoa também não quer. Tá? Então esses são os processos, mas a gente tem que levar o mínimo de conhecimento. Quem não tem conhecimento não tem para onde correr. Então essas pessoas foram pessoas que levantaram princípios de conhecimento. Não tiveram um grande efeito? Não. Não tiveram resultado na sua época? Não. Morreram por causa disso? Morreram, foram perseguidos, perderam, mas a semente foi lançada. E mais à frente ela começou a ter frutos, e nós somos frutos da ousadia dessas pessoas. Amém, irmãos? Tá? Vamos continuar aqui. Interesses políticos. Alianças entre a igreja e monarquias dificultavam mudanças profundas. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é muito sério. Por exemplo, começava um movimentozinho numa cidade, alguma coisa assim. Às vezes a igreja católica não tinha tanta influência direta lá. Mas tinham políticos ali que se beneficiavam da estrutura montada pela igreja católica. E aí o que eles faziam? Eles abafavam o movimento. Eles perseguiam, né? Ou eles entregavam para a igreja católica e essas pessoas passavam a ser perseguidas. Por quê? Porque eles não queriam perder o domínio que eles tinham sobre as pessoas. O poder que eles tinham sobre as pessoas, que era dado para a igreja católica. Porque a igreja católica tinha algumas coisas que elas dominavam e tinham coisas que elas faziam alianças com governantes, com príncipes, com pessoas influentes, para dominarem um lugar. Então, quando as pessoas se revoltavam contra o sistema. E eles já pensavam, se cai a igreja católica, cai a gente também. Que a gente perde a nossa força, porque a gente foi colocado por eles. Então eles também eram perseguidos por sistemas políticos organizados também, não eram só pela igreja também. Porque muita gente fala, não mexe do jeito que tá bom assim. Né? Isso não muda, irmãos, até hoje é assim. Entendeu? Tem gente se aproveitando da desgraça, da pobreza das pessoas, e quando alguém se levanta para mudar alguma coisa, eles se revoltam, porque eles se beneficiam da desgraça dos outros. Então isso não é de hoje, isso é do ser humano, isso é da maldade do coração humano. E tinha naquela época também com uma intensidade muito grande. Então tudo isso foram dificuldades enfrentadas por aqueles que desejavam fazer uma reforma. Oposição institucional, quer dizer, a igreja perseguir diretamente, perseguições e mortes, resistência das próprias pessoas, né? A cultura, o jeito, a religiosidade das pessoas, e também por causa dos interesses políticos. Vamos lá? Conclusão. Antes de 1500, a busca por reforma já pulsava dentro e fora da Igreja Católica. Embora reprimidos, os ideais de retorno às Escrituras e a moralização do clero lançaram sementes que floresceram mais tarde na Reforma Protestante e na própria Reforma Católica interna, chamado Concílio de Trento. Esses pioneiros pagaram caro por suas convicções, mas mantiveram viva a chama da renovação espiritual. Fala, amém, irmãos? Então, eles não viram o resultado do seu trabalho, o resultado direto, mas eles semearam e mais à frente os movimentos começaram a ter resultado e trouxeram a transformação. Então, irmãos, sempre quem chega primeiro, ele vai encontrar mais resistência, é claro. Se ele vai ter que mexer numa coisa que está
ali instituído, alguns princípios, ele vai sofrer oposição, vai sofrer perseguição. Nós vimos aqui oposição cultural, quer dizer, as pessoas acostumaram com o jeito de ser. E aí você fala que é diferente, a pessoa fala, mas sempre fizeram assim. Irmãos, e nos nossos dias não é diferente. Nós temos que tomar cuidado para não apagar a unção do Espírito. Por quê, irmãos? Porque o Espírito ele age do jeito que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. A gente vai ver aqui, quando começar a estudarmos os movimentos que trouxeram avivamentos, eles têm em comum arrependimento, salvação, mas eles trazem consigo algumas outras coisas. Por exemplo, o avivamento da Rua Azusa trouxe batismo com o Espírito Santo. Só que aquilo, para o povo em geral, para os que já eram crentes, aquilo era uma coisa assustadora. Não pense que eles queriam aquilo, eles não queriam aquilo. Então, durante muito tempo, até pouco tempo agora, inclusive ainda existem igrejas hoje que resistem ao batismo do Espírito Santo. Fala que aquilo não é, que aquilo é carnal, que aquilo é humano, que Deus o manifesta assim. Imagine na época que isso aconteceu. Quanta resistência na igreja eles tiveram. Quando Deus começou a batizar com o Espírito Santo. Irmãos, a gente conhece histórias de pessoas que foram expulsas das suas igrejas que não foram batizadas com o Espírito Santo. Estavam orando. Não é que eles foram numa outra igreja, não. Eles estavam orando e foram batizados com o Espírito Santo. Aí vai contar para o pastor, para o reverendo. Eles expulsam, dizendo que estavam cheios de demônios, expulsam eles embora da igreja. Isso aconteceu muita história no Brasil assim, ó, lotado de história assim. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque Deus, a igreja é viva, a igreja não é a organização, a igreja é o organismo. A igreja é um organismo vivo. O que isso quer dizer? Que Deus vai movimentando e fazendo aquilo que ele entende que precisa ser feito. Segue a nuvem. Então, às vezes, Deus está fazendo alguma coisa, está direcionando em alguma coisa. E a gente fica preso, porque, 1900 bolinha zero não fazia assim. Irmão, 1900 bolinha zero, a gente não usava microfone, a gente não usava calça assim, a gente só usava roupa tal. Irmão, muita coisa mudou de lá para cá. A gente só usava a Bíblia em papel, agora a gente usa a Bíblia no tablet. Você escrevia na máquina de escrever, agora você tem que escrever no computador. Não é assim, não? Você cozinhava no fogão de lenha, agora você tem um fogão elétrico, um fogão a gás. A doutrina essencial não muda. A Bíblia Sagrada não muda. Tá? Mas Deus age de acordo com o seu tempo para impactar a sociedade daquele lugar. Para poder mexer com as pessoas daquele ambiente. Então Deus sabe o que é melhor. Então, às vezes, nós começamos a matar o fogo do Espírito, a unção que Deus está fazendo. Por quê? Por causa da nossa tradição religiosa. Sempre que você orar, fala, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. O que o Senhor estiver fazendo, eu quero fazer parte. Ora, claramente. Senhor, o que não é do Senhor, tira. O que é do Senhor, eu quero estar dentro. Eu quero estar 100%, eu quero mergulhar. Eu quero estar lá dentro de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Faça as orações simples assim. Tá? Não adianta chegar para Deus, Senhor, eu não concordo. Nossa. Quem sou eu, sou você para não concordar com as coisas de Deus? Se você tem dificuldade, fala, Senhor, eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Diga a verdade. Eu não compreendo. Me faça compreender. Irmãos, não há problema quanto a isso. Sempre haverá desentendimento, sempre haverá discordância e sempre haverá também uma resistência que, de certa forma, é normal para algo novo que Deus quer fazer. Mas essa resistência não pode permanecer se esse novo que está acontecendo é o próprio Deus que está fazendo. Então, quando eu vejo algo novo, eu tenho que observar, eu tenho que orar, pedindo direção de Deus, e um olho em Deus e um olho na Bíblia. Como assim um olho em Deus e um olho na Bíblia? Porque se está fazendo alguma coisa, não é de fundamento bíblico, então tem que ficar esperto. E tem que estar atento ao que Deus está fazendo também. Então tem que estar na direção do Espírito e com a palavra de Deus. O que me dá a segurança, pastor, é a Bíblia. A Bíblia é a minha segurança. E aí, Deus vai me fazendo entender. Então tem coisas que eu preciso rejeitar mesmo. Às vezes existem alguns movimentos na igreja que são ruins para a igreja.
E Deus não quer. É o homem que está produzindo. Então Deus não quer. Então a gente não quer isso também. Agora, se Deus está movendo numa outra direção, trazendo uma identidade diferente para a gente, querendo fazer algo novo, o que a gente faz? Resiste porque a gente não fazia assim? Irmão, a gente não pode ser preguiçoso. O que é preguiçoso? É assim. Eu passei, sei lá, a minha vida toda aprendendo algumas coisas. Estudei, li, não eram coisas ruins, eram coisas boas. De repente, Deus faz alguma coisa nova. Eu tenho que aprender tudo de novo. Aí é mais fácil dizer não para o novo, porque eu não quero aprender, desaprender um para começar outro. É mais fácil rejeitar. A gente vê isso bem claro sobre o trabalho de célula. Quando falava célula, tinha gente que já falava, é do demônio, não é assim não? Não é de Deus. Isso é invenção, não era assim não? Era só um nome diferente para dizer que era um pequeno grupo que se reunia, que está lá em Atos. Mas a tradição religiosa, as pessoas diziam que não podia. Quantas pessoas que eram muito abençoadas e deixaram de desenvolver a obra de Deus porque se pegaram numa tradição. Vocês viveram isso aqui, não viveram? Nós lá também, eu estava em Mauá também, em alguns lugares. Nós vivemos essa dificuldade. Pessoas que pararam de servir na igreja, tem gente que saiu da igreja porque estava fazendo um trabalho assim. Não olharam o trabalho com um olhar, está ganhando alma, está cuidando, está discipulando das pessoas, está cuidando melhor do que cuidava. Ninguém se interessou. Simplesmente era algo diferente, eu não quero, porque isso aí nunca foi feito assim. E pronto, criou uma resistência. Entendeu? É disso que eu estou falando aqui, irmãos. Então, quando a gente olha para os movimentos, para os avivamentos, a gente vê que Deus começa a fazer algo e Deus sempre traz alguma mudança. Essa mudança não é para mal, essa mudança é para o bem, é para melhorar, é para avançar. Porque você tem um encontro real com Deus, impactante com Deus. Você vai sair do mesmo jeito? Não. Não. Mas eu já sou de Deus, mas a gente viu aqui nos avivamentos que as pessoas já eram de Deus. Mas quando veio o avivamento, caiu sobre elas o quê? Um grande arrependimento, confissão de pecado, mas já eram crentes. Mas é porque começa, porque Deus queria fazer mais através delas, havia alguns bloqueios. É só a gente lembrar de Isaías capítulo 6. Isaías já era profeta, mas ele teve um encontro com o Senhor, ele viu a glória do Senhor. E aí ele foi transformado, tocado com brasas vivas do altar. Então espere ter um confronto da parte de Deus. Nesse jejum, nessa campanha, espere ser confrontado pelo Espírito. Deseje mudança para você ser uma pessoa melhor. Deseje quebrar tradições religiosas em você. Diga, Senhor, eu quero ser movido pelo teu Espírito e não por tradições humanas, religiosas. Eu quero ser a bênção que o Senhor sonhou que eu seria quando o Senhor começou a me gerar no ventre da minha mãe. É isso. Então, entregue-se para Deus, não tenha medo do novo de Deus. Que tudo que Deus faz, irmãos, é para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Se nós formos buscar a Deus, se entregar a Deus, Deus vai fazer coisas grandes. Estejam abertos, estejam desejosos de ver o que Deus irá fazer em nosso meio. Fala amém. Que você não seja só um observador, mas que você seja um participante. Irmãos, eu já vi movimentos na igreja de gente muito abençoada ser só espectador. Parou no tempo. Parou no tempo. Enquanto os outros avançaram, cresceram, desenvolveram, a pessoa parou no tempo. E tem gente que para no tempo e fica ali satisfeito, lembrando só do que fez no passado. Ele não tem nada atual para contar. Ele só tem testemunho do tempo do onça. Ele só tem experiência de coisa muito antiga. Ele não tem experiências com Deus no momento. Ele para no tempo e não cresce mais aonde ele chegou. Chegou num patamar, não cresce mais. E tem gente que se satisfaz com isso. Fica assim. Tem gente que fica ofendido e magoado, amargurado, e começa a contaminar pessoas na igreja. É, porque agora só dão valor para aquele ali, só dá valor para aquele lá. Agora não.
é que a pessoa não acompanha a nuvem e ele fica reclamando que a coisa não está acontecendo para ele, porque na verdade ele não foi deixado de lado, ele não quis acompanhar. E fica amargurado, contaminando a igreja. E tem outros que saem revoltados. A igreja não é mais a mesma, vou procurar uma igreja que é mais séria. E aí todo mundo está perdendo a bênção, irmãos. Se você faz parte da igreja, Deus está trazendo um movimento para essa igreja, pula para dentro e vamos fazer parte do movimento que Deus está fazendo, do que Deus quer fazer. Porque se você está nessa igreja, nesse tempo, o que Deus está fazendo é para você também. É para todo mundo que está aqui. Deus não erra, irmãos. Deus não colocou você que... Irmão, tudo tem seu tempo, tem sua hora. Se você está aqui nesse momento, é porque Deus tem algo para você neste momento. Entenda isso. Agora a gente está aberto. Tá? Tem que estar aberto. Que tem gente que só vive só do que passou. Glórias passadas. E o que a gente está fazendo agora, irmãos? O que passou, pastor, eu fiz muitas coisas para Deus. Maravilha. Tudo que você fez para Deus está guardado, Deus não vai esquecer. Mas você não morreu ainda. Você não morreu ainda. Então hoje, esse é o tempo. Se você acha que já fez tudo que você tinha que fazer, faz aquela oração de entrega total. Ué? Irmãos, presta atenção. Se a gente não vai produzir nada, a gente não tem aspirações de crescer, de avançar, não tem, entre aspas, responsabilidade com o reino. Se você entende que o seu propósito primário é o reino, e você não quer fazer mais nada, não quer produzir mais nada, pede para subir. Ué? Não, ninguém vai pedir para descer, a pessoa pede para subir. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Uma coisa que eu aprendimos é assim, ó. A gente vai até um certo ponto. Se a gente não segue o movimento, ou para por alguma coisa que aconteceu com a gente, pode ser um pecado, ou pode ser que alguém fez alguma coisa contra nós, a gente dá uma pausa no tempo. Ali para. Você escolhe ficar amargurado, você escolhe ficar revoltado, você escolhe... E aí você fica preso no tempo ali, a sua vida não vai para frente, você fica preso naquele tempo. Ou alguém te ofendeu, ou alguém fez mal, ou você pecou, então, ou você perdoa, ou você conserta, e vai seguir o movimento. Você fica parado ali, presta atenção, você está correndo o risco de perder a sua bênção. Quando eu falo perder a sua bênção, e até perder a sua salvação. Porque você pode rapidamente transformar num crente produtivo, num murmurador. Em alguém que contamina, que rouba a fé dos outros. Uma pessoa amargurada. Irmãos, nós que lidamos com muita gente durante muito tempo, sabemos. Às vezes você vai num lugar, tem uma pessoa que está nas últimas. E ali você vai e faz uma oração. A pessoa entrega a vida para Jesus, fica curado, vive 10, 20, 50 anos. E tem gente que você vai lá, faz a mesma oração, com a mesma fé, é você mesmo que está orando. E a pessoa dura uma semana e morre. Dura 3 dias e morre. Por quê? Meu entendimento, tá? Que aquela pessoa não ia durar muito tempo, não ia ficar firme. Então Deus aproveitou aquele momento para salvar a pessoa. Meu pai foi assim. Meu pai foi um cara muito difícil, muito envolvido com o ocultismo, demais, muita coisa ruim. Meu pai converteu e rapidamente Jesus o recolheu. Não foi falta de oração, recebeu oração de todo mundo que ora de Deus, que ora com cura, com milagre. Não foi oração minha só, não. Oração de homens de Deus com unção de cura, de libertação, que ressuscitou até morto. Então não foi falta de oração. Ele entregou a vida para Jesus. Logicamente, ele ia sofrer uma grande perseguição. Por causa do envolvimento dele com as trevas, ele teve que passar por todo um processo. Deus o levou. Lógico que a gente que é filho, a gente não quer que o nosso pai morra. Somente depois que ele converte, né, gente? Não é? Mas eu não entendi. O Espírito Santo falou comigo. Falou, não, eu levei ele porque ele não teria força para segurar muito tempo. Era muito pesada a pressão que tinha sobre ele. Então, meu pai era maçom, meu pai foi espírita. Enfim, não é uma bagaça de coisa enrolada, coisa errada, ocultismo, feitiçaria, bruxaria, enfim, um monte de coisa ruim. Então, era um peso espiritual. Para todo mundo é assim? Não, irmãos. Não. Para algumas pessoas, Deus vai usar a experiência dessa pessoa para ajudar outro. No caso do meu pai, Deus entendeu que não ia adiantar mais. E levou ele embora. Amém. Amém. Pelo menos eu sei que ele está lá com Jesus. Entendeu, irmãos? Então, entenda.
Você não pode ficar parado. Guarde isso que eu estou falando para você. Você não pode ficar parado. Parado, você está sujeito a entrar em decadência. E começar a se perder. E jogar fora o que você construiu. Então, esteja sempre em movimento. Que seja um movimento lento, mas esteja em movimento. Orando sempre, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, eu não quero perder o que o Senhor está fazendo agora. Renovação de mente. Pastor, eu já tenho uma certa idade. Não importa, irmão, você acha que Deus tem problema com idade? Deus chamou Moisés para ser líder com 80 anos. Caleb começou a conquista e matou gigante com 85. Noé construiu a arca com 600 anos. Alguém vai ganhar de Noé? Não é? Deus chamou Abraão para andar com ele com 75 anos. Então não veio essa conversa fiada de idade. Ah, não aprendo mais. Hora que aprende. Deus é o dono da sua cabeça. Ele não fez só seu espírito, ele fez sua mente também. Ele pode renovar a nossa força. A Bíblia diz que o Senhor renova a nossa força. Não está falando só de força mental, força física também. Te dá energia, te dá força. Deus pode fazer. Irmão, você está aqui é para ser produtivo. Você não está aqui para não ser produtivo. Você está aqui para ser produtivo. Tá? Então não se entregue. Se você se entregar, você está correndo um risco de perder a sua bênção. Fica firme, se agarra com o Senhor e não é tarde demais. Tá? Deus tem algo para fazer na sua vida. É por isso que você está aqui ainda. Fala amém. Amém. Nós tivemos aí há alguns anos a Covid, que levou muitas pessoas conhecidas nossas, não levou? E você não foi por quê? Mas não perde oportunidade não, tá? Não perde oportunidade não. Você está aqui por um objetivo. Quando Deus não tiver mais nada com você aqui Ele te leva embora, tá? Então cuidado, não queira perder a sua bênção, pelo contrário. Perseverar até o fim, como Paulo falou, né? Terminei a carreira e guardei a... Então fiz tudo que tinha que fazer, né? Então vamos seguir esse caminho em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir, Senhor, que nós sejamos instrumentos de transformação na sociedade, de mudança, que nós possamos lançar sementes para mudar o nosso mundo, para mudar a sociedade, para mudar as cidades, as famílias, as instituições, as organizações, as empresas. O poder do Evangelho é o único poder capaz de agir em todos os âmbitos, físico, mental, espiritual. Nas 3 dimensões, Deus consegue agir poderosamente. Então nós podemos orar e devemos orar para que nós sejamos poderosos, influentes dentro da nossa sociedade para trazer o avivamento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite. E nós estamos aprendendo um pouco, Senhor, sobre a história da igreja e os momentos difíceis que a igreja viveu, quando se perdeu e quando saiu dos princípios e valores da Tua palavra. Quantos males a igreja trouxe para as pessoas, Senhor, porque estava fora da Tua vontade. Quando homens maus governaram, quando pessoas não vocacionadas governaram, Senhor, a Tua igreja, Pai, o povo sofreu. Mas nós estamos aqui como Teus filhos, como Tua igreja, como Teu povo, que fomos chamados, fomos escolhidos por uma grande obra. Pai, que a gente não venha se esconder, que nós não venhamos nos omitir diante dos problemas da sociedade, mas que possamos levantar como Tua igreja, Senhor, apontando o pecado, Senhor, levando a Tua mensagem, a Tua palavra, levando o Evangelho, estendendo uma mão amiga para ajudar o necessitado, para ajudar o perdido. Pai, levanta-nos como Tua igreja, num avivamento poderoso. Traz para nós a Tua unção que transforma vidas. Em primeiro lugar, Senhor, traga sobre nós o convencimento pessoal do pecado, Senhor, da omissão, do sentimento da indiferença, do orgulho. Tira do nosso coração, Senhor, e leva-nos a nos entregar a Ti, a nos render a Ti, sem reservas, que possamos entregar na Tua presença, para sermos, Senhor,
sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Meu Deus, é isso que vai trazer uma transformação na sociedade, no ambiente. Como igreja, Senhor, nós desejamos a Tua presença. Como cada um de nós individualmente, nós temos sede e fome do Senhor, ó Pai. Leva-nos a um novo nível na Tua presença e levanta a Tua igreja poderosa, Senhor. Transforma a nossa igreja, transforma as outras igrejas, as outras denominações, os outros ministérios. Levante muitas e muitas igrejas, Senhor, para clamar, para orar, para jejuar, para se levantar, para levar a Tua mensagem. Pai, levanta nas empresas, levanta na sociedade, levanta na política, nos órgãos públicos, homens e mulheres com a Tua unção, com o conhecimento, Senhor, com a unção poderosa, com as oportunidades para levar o Teu nome, para pregar a mensagem, para levar a libertação através do conhecimento da Tua palavra. Nós lhe pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que sejamos, Pai, pessoas conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aqui.